Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, esse é mais um Política na Veia. Bem-vindos aqui a mais uma rodada de conversas. Eu queria começar aqui, Couto. Ao longo da última semana, há uma sensação assim que o jornalismo, a mídia, o chamado jornalismo profissional, descobriu que o Flávio Bolsonaro tem sobrenome, que não é exatamente um candidato moderado. Esse, embora a capa da revista semana passada tenha sido justamente essa, Flávio não tem sobrenome. Até aquele momento a gente vivia essa ilusão do candidato moderado, mas agora parece que começa a surgir aí algumas informações e algumas análises a respeito. Olha, nunca é tarde para as pessoas descobrirem as coisas, né, Sérgio? Sempre alguém pode descobrir que bolsonarismo moderado é mais ou menos como palmeirense corintiano ou vice-versa, né? Que é o tipo da coisa que simplesmente não existe, né? Muito surpreendente, né? Que algumas pessoas ainda precisem ser lembradas disso. Não só pelo sobrenome, porque, aliás, aqui a gente tem uma coisa de alguma forma paradoxal, né? De um lado, a gente sabe que Flávio Bolsonaro só é candidato porque tem esse sobrenome, e de outro lado, ele tenta se vender, e alguns tentam vendê-lo, né, como a versão moderada da família Bolsonaro. Se bem que se alguém for moderado naquela família, já não terá mais condições de pertencer à família, né? Será de alguma forma escanteado pela família. E se o Jair escolheu o Flávio como seu direto sucessor, tá certo que em parte também não lhe sobravam muitas alternativas, né? Porque o Eduardo não pode voltar para o país, porque senão ele será preso, né? O Carlos Bolsonaro talvez não reúna todos os atributos psiquiátricos necessários, né, para se desincumbir de uma tarefa tão complexa como a de ser candidato presidencial, né? E aí resolveu se aventurar por Santa Catarina, deixando de lado uma candidatura para o Senado no Rio de Janeiro, que provavelmente seria muito mais tranquila para ele e para o seu campo político, diga-se de passagem, porque está semeando a cisânia, a discórdia lá em Santa Catarina, e se tivesse ficado no Rio para jogar no lugar do irmão, estaria tudo resolvido, né, de maneira muito mais simples. Mas, acho que o timing aí foi um tanto quanto atrapalhado por parte dos Bolsonaro, o que mostra que eles talvez ainda alimentassem alguma expectativa de que o Jair pudesse voltar ao jogo, né, porque senão duvido que teriam mandado o Carlos para Santa Catarina, e o teriam deixado no Rio disputando o Senado pelo estado onde ele, aliás, sempre exerceu a política. Mas o fato é que o Flávio vem adotando um discurso um pouquinho mais cauteloso, sem deixar de lado bandeiras, bolsonaristas que mesmo vistas à primeira vista podem eventualmente iludir alguém, como não sendo bandeiras radicais, né, como a bandeira da anistia, por exemplo. Mas quando você fala em anistia golpista, ora, você está na realidade defendendo que o golpismo não é um problema, que os golpistas voltem a atuar e a defender o golpe. E o próprio Flávio Bolsonaro já chegou a dizer o seguinte, que se porventura, né, aprovada uma lei de anistia, o Supremo de alguma forma viesse a declará-la inconstitucional, que haveria consequências do ponto de vista do uso da força. Então, é esse o moderado de quem nós estamos falando. Então, bolsonarismo e moderação são duas coisas que realmente não tem como andar juntas, né? O que eu vejo na mídia, a mídia, eles começaram em cima do Flávio, que era o candidato da direita, e martelando Lula diariamente. Daí, num certo momento, eles acharam que poderiam bancar a terceira via, o famoso terceira via aí, que procura há tantos anos aí, né? Então começaram a torpedear o Flávio aqui para tentar abrir espaço. Vê que antes dessa mudança do amigo Flávio voltar a ser Bolsonaro, os principais economistas aí do Plano Real já tinham aderido ao governador do Rio Grande do Sul, que nem candidato era ainda, né? Então está ligado a essa estratégia. O Flávio foi utilizado para queimar o Lula. E agora vamos começar a queimar o Flávio para abrir espaço junto aos setores dito assim, mais esclarecidos aí, para abrir espaço para o governador do Rio Grande do Sul, né. E um outro ponto que pesou também foi, eu acho que o efeito PowerPoint aí, que segurou um pouco esse ímpeto de construção da Lava Jato 2, né. O PowerPoint lá da Globo News, né, Nancy? Isso. Agora, de qualquer forma, o Eduardo Leite está fora. Essa ideia de terceira via, a gente sabe que é uma espécie de unicórnio, né? O que me chama a atenção nessa disputa é que você tem um número de candidatos à direita, ou seja, um congestionamento de candidatos à direita, mas são todos iguais. Qual a diferença que há, no fundo, entre Flávio, Caiado, Zema, Aldo Rebelo?
né, e todos os outros que estão aparecendo. Agora apareceu o tal do escritor lá, o Cury e tal, mas é tudo uma mesma ideia. Ou como é que se compete por uma mesma fatia do eleitorado, pensando que você precisa ampliar em relação ao Lula, né? O Lula tem uma fatia, esse outro lado tem uma fatia, tá, a disputa está muito acirrada, mas você tem ali o que vai decidir a eleição é uma franja muito pequena. Mas não parece ter ali nesse campo que a gente está aqui chamando, por falta de palavras melhores, de direita, né? Porque não é isso exatamente, uma candidatura que destoe, né? Parecem todas a mesma coisa, não? Pois é, eu acho que na sua pergunta você já deu a resposta. Acho que o campo de disputa, a fatia do Lula eles não vão conseguir angariar. A direita também tem uma fatia mais ou menos consolidada ali. Então, aquela fatia do meio, menos politizada, que vai decidir uma eleição tão polarizada, é exatamente nessa fatia que eles estão, todas essas figuras estão brigando, né? E a gente tem que dar nome correto aos bois, por mais que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tente abrir mão do seu sobrenome, a gente está falando da extrema direita, né? A gente está falando de pessoas que estão, como o Cláudio bem lembrou, o Eduardo Bolsonaro que não pode pisar no Brasil, que vai ser preso, a outra lá que está na Itália com extradição pronta para o Brasil, enfim. Essa foi uma direita que tentou dar um golpe no Brasil, né? E é uma extrema direita e que está tentando projetar uma imagem de moderação que não tem, e todas essas figuras orbitando de alguma forma, entanto, para criar uma narrativa eleitoral para angariar esses votos que ainda estão indefinidos e que são fundamentais para definir a eleição. Eu só queria lembrar o seguinte, né? Quando a gente olha o cenário, na verdade, o moderado da campanha, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, é o presidente Lula. O presidente Lula é um centrista, mas ele é tratado como um radical, né? Para criar essa ideia de dois polos que são extremistas, e aí você está sempre em busca de um candidato moderado, mas a pergunta que tem que se fazer é se o eleitor brasileiro está, na verdade, em busca de um candidato moderado. Os jornais, né, a mídia vende essa coisa durante a campanha, a ideia de que o Brasil anseia por um moderado nos termos que eles acham que tem que ser, que na verdade é um liberal na economia, um sujeito que vai fazer uma ou outra coisa ali e tal, mas basicamente o moderado na versão desse pessoal é um clássico liberal da economia. Tenho dúvidas, é isso que o eleitorado brasileiro está procurando? Eu acho que, na realidade, o eleitorado brasileiro não tem muita clareza com respeito a essa questão de política econômica, do ponto de vista de ser liberal ou deixar de ser liberal. As pessoas, na realidade, vão se preocupar muito mais naquilo que for perceptível para elas, do ponto de vista dos resultados que uma eventual política econômica vier a ser adotada. Agora, é claro que essa questão de ser ou não liberal em economia vai importar para certos segmentos do empresariado, aí sim. É óbvio que a gente vai ver gente ali do mercado financeiro interessada em ter alguém não só liberal, mas eu diria draconianamente liberal, né, fiscalista e tudo mais. Ultraliberal, libertário, quanto mais. É algo assim, uma espécie de Milley, talvez, né? Algo do gênero. Vão esperar alguém assim, que dificilmente fez. Nem o Bolsonaro, quando chamou o Paulo Guedes, assumia claramente esse discurso. Ele dizia que ele não entendia nada de economia, o que, aliás, era verdade, e que o Paulo Guedes entendia e tocaria a coisa para frente, o que não necessariamente era verdade. Mas, de qualquer maneira, o pessoal não votou no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes ou dessa questão. Votaram no Bolsonaro por outras razões. Ah, mas ele teve apoio, sim, do mercado financeiro e de setores outros do empresariado, porque tinha o Paulo Guedes ali também. E porque do outro lado estava o PT. E aí, qualquer um que fosse, estivesse do lado oposto, de alguma maneira, meio que por força da gravidade, acabaria tendo esse apoio. E eu acho que o cenário se repete, né? A gente não sabe exatamente qual vai ser substantivamente a proposta do Flávio Bolsonaro, mas ele chamou o Mansueto Almeida, né, para ser o seu homem econômico, o Paulo Guedes versão 2.0, né, um sujeito mais jovem, como também o Flávio é mais jovem do que o pai, até porque seria impossível que fosse o contrário, né? E a gente tem, na realidade, mais do mesmo. Mas eu duvido que a gente tenha, nesse caso aí, nesse elemento, um elemento de persuasão do eleitorado. A coisa vai mais muito por outro lado, né? Se houver a possibilidade de explorar um certo mal-estar da população com relação à sua sensação com respeito à economia, isso vai ser explorado. Se houver a possibilidade de explorar a questão da segurança pública, mesma coisa, né? Se houver a possibilidade de associar o governo a novos escândalos de corrupção ou velhos escândalos de corrupção, isso também vai ser feito. Mas não é o argumento de qual é a cartilha econômica na qual reza o novo presidente que vai ser um fator de persuasão para o eleitor. O eleitor
não acompanha isso no grosso, né? Um ou outro pode ter essa impressão, mas não são esses que vão decidir a eleição. Quem vai decidir a eleição são aqueles que são massivamente significativos na população, né? E esses vão simplesmente olhar o seguinte: não quero saber como é que a comida foi feita, eu quero saber se na realidade o sabor me agrada. E é daí que a coisa vem. Ontem eu conversava com um quadro aí que está na estratégia aí do Lula. Você vai ter uma disputa em torno de dois temas aí. A direita tentando puxar o tema da corrupção e o Lula tentando criar, que não faz parte do espírito dele aí, é um projeto nacional aí. O Lula não acredita, ele acredita em aquilo que tem uma entrega, que é Bolsa Família e tudo, que já esgotou, já virou direito adquirido, né? Mas um ponto central aí vai ser a guerra de narrativas aí das redes sociais. Se você vê esse desencanto, desalento total com a democracia que tem no mundo inteiro, porque isso aí, por redução do papel do Estado, redução dos recursos do Estado por conta da ultrafinanciarização. Daí eles conseguem vender o peixe que, na verdade, você está assim por culpa do Estado. E é uma narrativa mais difícil de contrapor, porque você não tem um plano de país. O que eu quero ser no futuro? Se você não construir essa expectativa, olha, amanhã vai ser melhor, é isso que condiciona a sensação de maior ou menor mal-estar hoje. Hoje, eu tenho filhas que estão entrando na idade adulta, fala, poxa, mas no seu tempo vocês conseguiram financiamento para comprar um apartamento, e hoje é inacessível. Então, com essa taxa de juros, essa política monetária, e sem uma visão de, olha, vai tá ruim agora, mas vai melhorar, a única coisa que vai segurar o lulismo é a defesa da democracia e o antibolsonarismo, né? Não, até porque, Nassif, eu não consigo enxergar nessas candidaturas aí contra o Lula alguém que seja capaz de fazer um contraponto para desequilibrar um pouco esse jogo. São todos iguais. Eu fico pensando o que será o debate, o que serão os programas de TV, o que serão as propostas. A gente até agora só conhece uma única proposta, de fato, de todos, que é a anistia ao Bolsonaro. A gente não sabe mais nada, porque você aventa uma coisa ali e tal. O Cláudio Couto falou do Mansueto. O Mansueto é um cosplay do Paulo Guedes, né? É isso. A gente teve esse aí que causou um enorme mal-estar, já que a gente está falando sobre esquerda, direita e tal, essa filiação da Cátia Abreu ao PT. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desse momento, vamos dizer assim, ímpar também da política brasileira. Deixa eu pegar aqui a biografia do Lula pelo Fernando Moraes. O Lula sempre quis isso. O PT cresceu, o Lula cresceu buscando o centro. O Fernando Moraes conta a tentativa, em 94, de trazer o Tasso Gereissati como candidato a vice, e foi atropelado pelo Plano Real. E em todos os momentos, a esquerda do PT e a igreja iam contra, faziam esse carnaval, né? E você pega o governo Lula naquele período, o que fortaleceu profundamente foram as políticas sociais dele, mas a soma de pessoas esclarecidas aí que não pertenciam ao arco da esquerda, né? A Cátia Abreu foi uma mulher de um caráter fantástico, aí a gente viu Principalmente durante o impeachment, né? no impeachment. Teve um papel de lealdade assim. Olha, é um tanto quanto estranha, né, essa filiação da Cátia Abreu ao PT, porque a gente imaginaria, tendo em vista as últimas movimentações que houve nesse campo, eventualmente uma figura como Cátia Abreu indo para um partido como o PSB, né, que foi o destino do Alckmin, da Tebet, agora até do Rodrigo Pacheco, o invertebrado. Acho que para o PT é um tanto quanto forte, porque a gente deve se lembrar quais foram as posições históricas que a Cátia Abreu teve ao longo de muitos anos, né. É bem verdade que ela começa um processo de uma relativa mudança de posicionamento durante o governo Dilma, né. Ela se aproxima muito da presidente, chegou ali a ocupar cargo no governo, vai ali assumindo uma postura que inclusive gera a ela um grande desgaste junto ao agronegócio, mas daí a ingressar no PT, acho que vai uma distância bastante razoável. Mas, enfim, a ver o que vem pela frente, né? Não consigo ver a Cátia Abreu como uma figura exatamente sequer de centro, quanto mais de esquerda. Acho que ela conseguiu realmente se colocar na posição da mais direitista das petistas. Que é difícil imaginar alguém mais à direita do que Cátia Abreu dentro do PT. É que talvez haja, né? A gente tem no PT umas figuras meio esquisitas, como o Quaquá, né? O PT do Rio de Janeiro realmente tem umas figuras um tanto quanto estranhas, né? Então, vamos lembrar que, obviamente, a gente sempre louva quem sai de uma posição mais à direita e vai para um campo progressista. Tem acontecido, né? Soraya Tronic, Simone Tebet e agora a Cátia Abreu são mais é essa tentativa de formar
de tentar recriar de outras formas uma frente ampla, né, porque ela não se concretiza do ponto de vista eleitoral, né, o MDB não vai, se bem que o MDB também não estava no primeiro turno em 2022, depois se juntou. O PT aposta muito, na verdade, na fragmentação do chamado centrão, né. Então, é contar com franjas do MDB, franjas do PSD, insatisfeitos do PP, principalmente em estados onde o Lula é mais forte, para tentar quebrar essas alianças, que também vão se destruindo por si mesmo, né? Quer dizer, o fato do PSD ter lançado um candidato tem um pouco dessa função, né? E também serve para o Kassab jogar ali em todas as frentes possíveis, que é muito do perfil do Kassab, né? Nunca depositar um ovo no mesmo cesto, ele vai distribuir ali os ovos ali nas candidaturas possíveis. Mas você tem outras apostas de fragmentação, fora a briga da própria família, que não acaba, né? Nós temos ainda a Michelle Bolsonaro, continua sendo um problema assim, familiar, vamos dizer assim. Não fizeram ainda uma DR familiar para resolver os problemas, isso vai desgastando. Agora tem a briga do Nicolas Ferreira com o Eduardo Bolsonaro, essa coisa meio juvenil, sempre juvenil. Então, assim, sempre pode se contar também com a capacidade desse pessoal de se auto-sabotar. Hoje, nós estamos aqui gravando, né, essa conversa e temos aí esse momento de impasse do conflito no Irã, e a gente teve essa frase do Trump: uma civilização inteira morrerá esta noite. O que exatamente é essa frase do Trump? É mais uma bravata ou temos algo mais profundo nisso? O que seria acabar com a civilização diante das possibilidades que os Estados Unidos têm nesse momento em relação ao conflito do Irã? Pois é. Teve também o fucking bastards um pouquinho antes disso também, né. Desculpa a linguagem, mas é do próprio presidente e gerou até discussões sobre como ele está mentalmente, de novo, muito fortes com relação a esse tipo de linguagem sendo usada, e essa de acabar com uma civilização inteira. E a gente tem também o Pete Hegseth com uma mensagem de Páscoa muito forte ligada à religião, né, então quero fazer esse link de religião, política e geopolítica, tentando legitimar também esse conflito. Lembrando que o Pete Hegseth tem um livro chamado Cruzada Americana, né, então olha, ele fala que os Estados Unidos estão numa grande batalha pela alma do que ele chama de americanismo, né, e essencialmente é contra o Islã, ele coloca essa batalha no centro do livro dele. É uma linguagem que salta aos olhos, né, dentro dessa ideologia que os Estados Unidos estão vindo desse nacionalismo conservador, valores tradicionais, antifeminismo, antimulticulturalismo, antiprogressismo, enfim. Hoje, para mim, está sendo um dia muito pesado. A gente já está vendo os bombardeios ali, a ilha de Kagan, conforme a gente está conversando, Israel bombardeando já várias pontes. Não se sabe muito onde ele quer chegar com isso, mas a gente sabe que esse militarismo está muito presente nesse governo. Esse militarismo ele está muito presente também nesse livro da Cruzada e do Peter Hegseth. A linguagem do Trump, eu acho que é importante a gente pensar que ela não está apenas conduzindo uma guerra, ele está construindo uma narrativa de poder. O sucesso que ele vende para o público americano não é só militar, mas tem um componente simbólico aí. É a ideia de um líder forte que não hesita. A gente fala muito e brinca com ele de taco, né? Que ele vai e volta. Eu não subestimaria isso. A gente está falando de alguém narcisista, patológico, compulsivo, e isso me assusta muito. Neste momento, o que significa isso? Vamos destruir uma civilização. Deixa eu trazer 2 informaçõezinhas aqui, uma da Newsweek há 20 minutos, dizendo que crescem online os receios de que Trump possa usar armas nucleares contra o Irã. Acabou de sair isso aqui, ou seja, é uma possibilidade, né, será que vai ter um general para segurar essa loucura aí? Agora o que assusta aí, Gisele, Sérgio e Cláudio, é o seguinte, alguém falou: "Só vai resolver isso aí quando morrer o Netanyahu, ou alguém matou o Netanyahu ou o Trump". Não se trata de questão individual mais, né? Quando a gente vê os Estados Unidos hoje, é uma civilização que se deteriorou, né. Sai o Trump, você tem o trumpismo lá. Muito do que ele fala aí, o Bolsonaro fazia aqui, que faz parte do receituário do Steve Bannon, né. Quando a gente pega aquele livro do Freud sobre a psicologia do fascismo, é a mesma coisa, o líder tem que mostrar, segurança, mostrar força, mostrar isso, mostrar aquilo,
E no momento que mostra fraqueza, ele desaba. E daí entra essa confusão geral em um mundo que em cima do multilateralismo e da integração dos mercados, ele foi feito em cima da busca da previsibilidade, né? De repente tem o cara mais relevante do mundo hoje que você nem sabe se ele está de posse das suas faculdades mentais, né? Deus me livre, para o mundo que eu quero descer, viu? Gisele, você acha possível, então, o uso de armas nucleares? O que levaria, inclusive, não só esse conflito, mas as tensões mundiais para um outro patamar inimaginável até pouco tempo. Nesse momento, não. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Trump está descontroladinho e mostrando é que ele está perdendo essa guerra. Ele ganha fácil essa guerra em termos de força militar americana, mas em termos de estratégia, ele está perdendo essa guerra. Todo tiro que ele deu saiu pela culatra, né? Então, ele tirou, matou o Khamenei, que era mais moderado, colocou o filho e uma série de pessoas que são mais radicalizadas, colocou ali o Estreito de Hormuz, que o Irã fechou, estava cobrando 2 milhões por navio ali, ganhando uma dinheirama enorme, não consegue controlar os drones, a Rússia com certeza interferindo e o Irã acertando todos os alvos e colocando em perigo até acordos ali que ele já estava fazendo com o Oriente Médio, porque o Irã estava contra-atacando os aliados americanos no Oriente Médio, importantes financeiramente para a família Trump. Então ele estava estrategicamente não vendo um fim para essa guerra, né? Então ele tem que vir lá, na cabeça dele, para mim, agir com mais força. Mas mais do que isso, eu quero lembrar também a demissão, né, de altos funcionários, né, da Marinha, chefe da Agência de Inteligência de Defesa foi demitido, geral do Comando das Forças Especiais se aposenta, entre aspas, chefe da Força Aérea anuncia que deixará o cargo mais cedo, né? Então, eu quero juntar isso com a análise do que está acontecendo internamente nos Estados Unidos. Estamos vendo a tentativa de transformar a estrutura da defesa americana, que é institucional, profissional, em um modelo de politicamente mais alinhado ao executivo. Que é isso que a gente vê a derrocada da democracia americana por dentro. Isso tanto no plano militar quanto no plano político. E esses efeitos, essa mudança de arquitetura de poder, ela extrapola as fronteiras dos Estados Unidos. E ela tem impacto, seja no Irã, seja na América Latina. A última ameaça do Irã aqui ameaçou bombardear um centro de inteligência artificial da OpenAI, que está sendo montado nos Emirados Árabes, estimado em 36 bilhões de dólares. É um centro que tem a OpenAI, tem Microsoft, tem Google, tudo envolvido lá. Ele ameaçou explodir. Isso aí também tem um papel estratégico aí pesado também, né? E quando você pega, digamos, a crise aí da inteligência artificial, dos investimentos, se um projeto desse é bombardeado aí, você tem um efeito bumerangue em cima do mercado americano também terrível, né? Tem outros data centers na região que eles também ameaçam destruir. Tem um acordo importantíssimo do filho do dono da Oracle, que eles querem juntar a Paramount, né, com a Warner e controlarem, por exemplo, a CNN, que é um principal canal de mainstream que faz mais críticas ao Trump nos Estados Unidos, né? E isso não consegue se concretizar com o capital americano, isso vem com o capital soberano principalmente das monarquias árabes. E já se tem especulações aqui de que o Catar quer sair, mas não quer sair sozinho, principalmente o Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita estão com capital forte para se concretizar isso, por causa dessas instabilidades no Oriente Médio, porque esse acordo tem um pé muito político também, né? Então, sair desse acordo nesse momento seria deixar de apoiar os Estados Unidos e Israel. Mas, do ponto de vista financeiro, eles conseguem racionalmente já ver um risco grande nesse acordo por conta da instabilidade que está causando na região. E eles estão sendo atingidos, embora a mídia ocidental tenha esse discurso de que o Irã ataca, né? Quer dizer, como se o Irã tivesse tomado a iniciativa de atacar os vizinhos. Na verdade, como eles são base das operações militares, principalmente dos Estados Unidos, eles viram alvo e quem está pagando a conta por isso. Ó, só um dado, a planta petroquímica da Arábia Saudita ali que foi atacado, representa 17% do PIB do país ligado ao gás natural. Então eles estão tendo um desgaste muito grande, os países ali que apoiam os Estados Unidos, né? O petróleo bateu em $115 e o CEO da BlackRock diz que se chegar a 150, o mundo vai entrar em recessão. Está em 115 nesse momento. Estava em 80, 70, 80 antes do início dessa operação. Então, daí você vê o efeito dominó. Você tem hoje uma crise nos Estados Unidos
que é similar à crise do Baster aqui, que são esses mercados de créditos privados, que a BlackRock, todos esses fundos aí acabaram dominando, e é e muito similar ao que ocorre no Brasil com os FDICs e coisas e tal. É um conjunto de papéis aí que você não sabe quem é o dono, você não sabe para quem vai emprestar, e que já começou a desabar esse castelo de cartas aí com esses investimentos em tecnologia. Então você tem aí de todo lado aí com petróleo, ou seja, com o PS, você pode ter um efeito dominó aí terrível na economia americana e por tabela na nossa aqui, né. Cláudio Couto, quiser participar dessa conversa, também pode ficar assistindo, mas Não, eu tô assistindo de camarote aqui, né? Até porque, enfim, eu não sei se eu teria muita coisa mais a acrescentar ao que os outros dois disseram, mas eu só colocaria uma coisa, né? Eu tô talvez no meio do caminho entre uma posição do Nassif e a posição da Gisele com respeito ao risco do Trump usar armas atômicas, né? Porque me parece que ele está chegando a uma situação de tal desespero, e a gente está falando de um sujeito tão instável, né, e tão imprevisível, justamente por conta dessa instabilidade, que diante do impasse a que a situação chega, porque o Irã não parece disposto a ceder, a não ser que ele simplesmente cesse as hostilidades, ele e Israel, é sempre bom lembrar, né, não é uma coisa só americana, mas é uma coisa americana combinada com Israel. A não ser que isso aconteça, ele vai continuar numa sinuca, né? E diante dessa sinuca, ele pode apelar para a ação extrema. Agora, acho que não é só um general, né, que poderia eventualmente impedir o Trump de cometer uma loucura dessa monta, mas a gente precisaria ver como outras instituições americanas se comportariam. Dá para o presidente lançar a mão de um expediente como eventual recurso a uma arma atômica, da mesma maneira como ele fez até agora com as ações militares convencionais? Eu não vejo como ele usar uma bomba nesse momento. O problema para mim da bomba é o que o Trump está fazendo. E o unilateralismo dos Estados Unidos hoje está causando que o mundo inteiro repense, né, numa nova corrida pela bomba nuclear para se defender dos Estados Unidos, como a Coreia do Norte, né. Essa para mim é uma discussão séria que a gente precisa ter. Cláudio Couto, e esse PL do antissemitismo abraçado pela Tabata Amaral? O que temos a dizer? É um desastre. É um projeto completamente equivocado, né, do ponto de vista dos seus fundamentos, né, porque essa definição de antissemitismo da IRA, né, que é essa longa manus do governo e do Estado israelense, né, para esse patrocínio a políticas supostamente de combate ao antissemitismo mundo afora, ele, na realidade, um projeto de defesa desse, vamos dizer, sinofascismo que caracteriza as diferentes políticas dos diferentes governos israelenses ao longo do tempo e mais ainda do atual governo Netanyahu. Então veja, né, uma das coisas que está na justificativa do projeto, que qualquer equiparação que se possa fazer às políticas perseguidas pelo atual Estado de Israel, aquilo que foi feito pelos nazistas, configuraria crime de antissemitismo. Então veja só que coisa. Significa o seguinte, que quando a gente observa as políticas perseguidas por Israel, como limpeza étnica, apartheid, genocídio, né, todas em curso, né, neste atual momento, os nazistas produziam apartheid? Os nazistas produziam limpeza étnica? Os nazistas produziam genocídio? Acho que as respostas a essas três questões não são difíceis de serem dadas. E notar uma semelhança entre o que era feito lá atrás e o que é feito pelo atual governo de Israel e pelo Estado israelense, não só desse atual governo, ao longo de décadas, acusar isso, apontar isso, é um ato de antissemitismo? É uma acusação a todos os judeus ao se mostrar isso como uma política ativa do Estado de Israel ao longo dos tempos? Não me parece que seja o caso. Então, me parece uma proposta completamente equivocada, uma proposta profundamente errada. Não à toa, alguns daqueles que assinaram inicialmente a proposta, um pouco naquela lógica que a gente já viu outras vezes, né? O pessoal vai assinando proposta que os colegas trazem, sem nem olhar o que tem ali dentro. Mas quando foram alertados por o que havia ali, se deram conta, né, de que em barca furada estavam embarcando, voltaram para trás, me parece que isso mostra o tamanho do estrago, né? E acho que faria bem a deputada Tabata Amaral se recuasse dessa proposta. Um dos itens aí dessa lei dela é o seguinte: só se aceitam
críticas contra Israel foram similares às críticas a outros estados. Você vê se os outros estados fazem as mesmas coisas que Israel faz, né? Pois é, como eu não chamo a França de Estado genocida atual, né? A Inglaterra não é Estado de genocida, então eu não posso chamar Israel de Estado genocida. É danado isso, viu? Não tem pé nem cabeça, não tem porquê esse projeto de lei da Tabata Amaral, ainda mais neste momento histórico, que parece que o sionismo expansionista do Bibi está se estendendo também ali para o Líbano. Combater antissemitismo é consenso, a questão é conceitualmente muito complexa e muito disputada politicamente. Um PL não vai resolver isso. Então, acho que se a Tabata tivesse ido não para um PL, que não é o papel dele redefinir essas críticas que são absolutamente legítimas e políticas e qual que é o limite do discurso discriminatório, eu acho que ela ia ser mais feliz. O governo está para lançar, em tese, um pacote aí para tentar combater um problema que virou grave, que é do endividamento das famílias brasileiras, bateu recorde, situação muito difícil, o que alimenta esse mau humor, né, porque os indicadores da economia brasileira deste governo em relação ao governo anterior são incomparáveis. Também tem a pandemia, vamos lembrar, mas você tem uma recuperação do emprego, um aumento da renda, o PIB crescendo a um ritmo que não estava crescendo antes, embora aquém das necessidades do país, mas o fato é que você tem as famílias endividadas, com dificuldade, com juros muito altos, e isso afeta, né, o humor. A pergunta é, este pacote está se pensando em unificar dívidas, tentar um abatimento de 80%, você acha que é suficiente, funciona, resolve o problema em alguma medida? É uma gambiarra. Foi um ano ou dois aí que teve uma outra medida para reduzir a inadimplência, simplesmente limpa provisoriamente a renda do cidadão para voltar a se endividar. Então você tem dois problemas aí. Você tem um problema que é a Selic, que está amarrada aí a políticas monetárias e fiscais, que para romper com isso, vai ter que romper primeiro lá fora para ter uma base política para conseguir romper aqui dentro, né? Mas você tem algo aqui que é escandaloso aí, que é spread bancário. A França, tabela o spread, Estados Unidos tabela spread. Aqui você não pode falar em tabelar spread. Então, quando você pega aí taxas de 40% ao ano, 50% ao ano, então não é a Selic que sofre, né? Mas onde está a vontade política ou a força política? Esses pontos que vão marcar, digamos, o Lula 4 aí, sabe? Porque o Lula 3 ele veio em cima da absoluta segurança. Ele quer absoluta segurança depois da surpresa que foi aí a surpresa, que foi a Lava Jato e o impeachment, né? Então ele quer todo o espaço político para poder negociar com o Centrão e tudo, e para garantir a governabilidade. Só que com isso ele vai se desgastando perante a opinião pública, e quanto mais aumenta o desgaste perante a opinião pública, mais enfraquece a perspectiva de pacto futuro, né? Então, em algum momento aí, talvez, tem muita gente aí com esperança que o Lula 4 seja um governo definitivo aí, que lance as bases aí de uma política de médio, de longo prazo aí, né? Mas isso passa seguramente pela revisão dos prédios bancários. Não tem lógica isso. Não tem lógica. As fintechs e tudo aí, isso aí é um escândalo de Roberto Campos Neto, mas o spread bancário aí é um escândalo geral de todos os governos aí, né? É isso, bem, eu queria agradecer bastante, Nassif, Gisele e Couto, agradecer também quem nos ouviu e acompanhou até agora, e até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif, Gisele. Um abraço, boa semana. Até mais aí.